gente vai seguir na questão ambiental para conversar com a deputada Paulinha. A deputada Paulinha foi prefeita de Bombinhas, né? Hoje é deputada estadual. Ela está à frente, né, de uma área muito importante, né, que é a Frente Parlamentar Ambientalista em Santa Catarina, onde coordena essa frente. E também teremos uma audiência pública para tratar do edital, né, o edital do governo federal, a Agência Nacional do Petróleo, que prevê para outubro leilão que vai permitir a exploração de petróleo. Isso aí atingiria mais de 30 praias, né, no litoral de Santa Catarina. Deputada Paulinha, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde. Oi, Renato. Primeiramente é um prazer falar contigo, meu amigo. Nós que agradecemos a sua gentileza. O Matheus Boaventura também participa da entrevista. Deputada, audiência pública nessa semana agora? Sim, dia 5 agora, 14 horas. E eu vou te expor quais são as razões que nos motivaram a dar esse passo e por que da nossa preocupação, Renato. Assim, ainda que eu seja de espírito ambientalista por razões naturais, eu venho de Bombinhas, né? A gente tem uma cabeça aberta e a visão que o desenvolvimento sustentável tem que caminhar junto, o progresso tem que caminhar junto com a proteção ambiental. Mas olha isso, nós estamos na iminência de sofrer um leilão, agora em outubro, na Bacia de Pelotas e Bacia de Santos, que são as duas que compreendem o nosso território náutico, que alcançam 29 dos municípios litorâneos de Santa Catarina, sem nenhum estudo efetivo prévio. Eu quero deixar claro para as pessoas que estão me ouvindo que nós não estamos falando do pré-sal. O pré-sal, ele tem um estudo de viabilidade econômica, ele é outra coisa. A gente está falando da licitação de blocos exploratórios em áreas não conhecidas, que a gente nem sabe qual é o potencial efetivo de petróleo que elas têm. Somente a atividade sísmica que é patrocinada por esse tipo de exploração, ela já vai nos oferecer um deságio ambiental, vamos dizer assim, muito relevante. A possibilidade é de extinção de mais de 100 espécies, inclusive dentre elas os peixes de passagem como a tainha, por exemplo. Se nós tivermos exploração de petróleo nessas áreas que estão apontadas aqui, em 5, 6 anos nós não vamos mais ter pesca da tainha. Então a gente tem impacto à cadeia do turismo, a gente tem perda de valor imobiliário das nossas áreas náuticas, a gente tem perda de valores culturais, sem falar na economia pesqueira. E eu acho que assim, tudo bem, a gente pode optar por isso, ok, mas cada exploração de petróleo ela tem que ser precedida de uma audiência pública. A audiência pública foi feita lá em fevereiro de 2021, no Rio de Janeiro, sem nenhum convite para nenhuma autoridade catarinense. Isso eu não aceito. Se porventura Santa Catarina quiser a exploração do petróleo, ela tem que ter espaço para decidir. Para dizer sim, nós vamos assumir o ônus, porque o benefício é tal. Mas nós não temos nenhum estudo que nos assegure e nos proteja do desastre ambiental que está na iminência de ocorrer. E eu não estou falando de vazamento, como aconteceu no litoral do Nordeste agora em 2019, e simplesmente liquidou com uma região de turismo muito importante. Eu só acho assim, a gente tem um ônus, um risco muito significativo, e nós não podemos simplesmente ter essa rodada de negócios sem que o Estado de Santa Catarina tome pé, sem que hajam estudos ofertados para a gente analisar com competência, com lucidez, e a gente entenda qual é o tamanho do ônus que nós vamos ter em troca dessa questão de petróleo. Eu estou te falando porque eu conheço muito do nosso país e conheço a cidade de Macaé, por exemplo. O que era Macaé há 20, 30 anos atrás, o que é hoje. Eu vou te dizer, eu acho que nós temos autonomia econômica suficiente para termos outras alternativas de sustentabilidade nas cidades que não seja a exploração de petróleo, né? Num tempo onde nós estamos falando de energias renováveis, essa exploração fora do que é o que poderia ser o pré-sal, francamente eu não consigo enxergar interesse para o Estado. Mas de qualquer modo, a audiência nossa é só informativa, porque a competência não é do Estado de Santa Catarina, a competência é da União. Essa audiência pública tem como objeto informar as pessoas do que está acontecendo, mobilizá-las por meio
de promoções, de conversa para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, exigindo que a ANP pare esse processo até que ela pelo menos apresente um estudo competente e venha aqui em Santa Catarina fazer uma audiência pública no Estado, nesses municípios, e apresentar ônus e bônus. É isso que a gente deseja hoje, entende? Sim, sim. Boa, deputada, boa tarde. E sobre exatamente a audiência da quinta-feira às 14h, vai ter representante da ANP? Quem vai participar? Nós mandamos convite, né? Porque eu acho muito relevante que todas as partes se manifestem, mas até agora eles não confirmaram presença e não indicaram um representante para falar. Sabe, Matheus? Estamos na expectativa de quem vem de lá, né? Eu vou, antes da quinta, naturalmente, eu vou insistir, vou pedir para que eles encaminhem um representante que possa responder por isso. Mas, enfim, de todo modo, eu quero dizer para vocês que essa situação me aflige, porque a Covid, ela também nos deixou numa temperatura morna, né, em relação a essas questões. E de fato, eu estou muito preocupada que a gente veja essa situação desse leilão seguir sem que algo seja feito antes disso. Pois é isso que eu queria saber da senhora, então, deputada. Então, ele está marcado para outubro. Isso mesmo. E se conseguiu, até a senhora pode me ajudar aqui, né? Estava cancelado, estava suspenso, acho que a ANTP conseguiu reverter, ele está mantido. Tem alguma chance dele não acontecer? Na verdade, aconteceu o seguinte, houve um pedido liminar para suspensão, o Observatório do Petróleo e Gás e o Instituto Araiara entraram com uma ação pedindo o cancelamento dessa audiência. Eles tinham obtido uma liminar favorável, mas o julgamento de mérito ainda não ocorreu na ação, né? A liminar é que foi cassada pela ANP. Havia a liminar interrompendo, eles cassaram a liminar, mas o juízo de mérito ainda vai ocorrer pela Justiça, entende? Então, ainda há uma indefinição. Por hora, o leilão, evidentemente, está mantido. Deputada, e outro ponto também, a partir das 2h da quinta-feira, tem ponto de participação popular, vai ter a transmissão da TV Alesc? Isso, vai ser transmitida pela TV AL, pelas nossas redes também, nós vamos deixar todos os canais abertos, e as pessoas que quiserem perguntar, se manifestar, a gente vai ordenar isso de forma que se possa esclarecer ao máximo as dúvidas das pessoas. A gente vai apresentar também um espelho do território náutico para as pessoas conseguirem enxergar do que se trata, qual é a distância da costa que esses blocos de petróleo têm, né? E é isso, assim, o nosso objetivo fundamental é, nesse dia, produzir uma carta que a gente vai chamar Carta de Florianópolis, para encaminhar também para a ANP, para os órgãos competentes e para os organismos de controle social oficiais, né, do Ministério Público Estadual e Federal, pedindo providências. A gente também deve seguir com abaixo-assinado virtual, porque, de fato, a gente entende que uma mobilização... O abaixo-assinado vai pedir uma coisa, vai pedir a interrupção temporária até que se façam os estudos e a audiência pública no Estado. Nós não queremos eliminar de vez a questão, não é isso? Nós queremos apenas que estudos sejam feitos e essa questão seja apresentada para o Estado, porque... De fato, é uma decisão muito, muito relevante para o Estado para ser tomada dessa maneira. É bem razoável esse ponto de vista da senhora, né? Bem razoável, né? Não é questão de sou contra de qualquer maneira, não. É o seguinte, vamos fazer de forma segura, se for o caso, né? Com os estudos sendo apresentados, que dê segurança ambiental e por aí vai. Deputado, eu queria aproveitar, antes do encerramento aí, a gentileza da senhora, estamos em uma semana importante, falar de política, falar da tramitação de projetos importantes na Assembleia Legislativa, semana aí de aprovação, de tramitação da reforma da Previdência. Como é que está o clima? Tenso. Retração de direitos é sempre uma pauta ardida, né? Por mais que a gente conheça esse déficit, né? Nós estamos falando de 4,8 bilhões por ano que o Estado de Santa Catarina paga por meio de seus contribuintes. A gente não tem condições de seguir dessa maneira. Mas, assim, tem questões que são muito polêmicas. Por exemplo, a sobretaxação dos aposentados que ganham de 6 mil para baixo. Não é fácil você enfrentar essa discussão. Essas pessoas que já pagam 27,5% se tu fizer a conta, 27,5% de imposto de renda, mais 14%,
vão pagar 41% de tributo e vão ficar com salário de 3.500, uma família de aposentados, por exemplo, né? Mas a gente tem que enfrentar essa discussão, não tem jeito de suprimi-la. A questão também dos policiais civis está muito tensa aqui na casa, porque eles se sentem desprestigiados em relação à seguridade social que é ofertada para o policial militar, por exemplo. Então, isso também gera uma onda de calor forte aqui nos gabinetes. De todo modo, há um esforço do parlamento e do próprio governo, é preciso se reconhecer. As portas do diálogo estiveram abertas todo o tempo durante esse período para encontrar uma conjugação palatável, passível que o Estado assuma. Uma outra discussão que tomou corpo de ontem para hoje, assim, né, é a vigência desse processo. Em princípio, a lei aprovada, ela deve passar a vigir em novembro. Como o Estado discute reposição salarial para algumas categorias, há o entendimento de que só pode ser paga, evidentemente, a partir do exercício futuro por conta do impedimento legal federal, da 173, se discute hoje a possibilidade de que os descontos efetivos passem a vigorar à medida que também tiverem os reajustes dos servidores para minorar o impacto para eles, entendesse? Enfim, é toda uma discussão aí ainda bastante acalorada, mas eu vejo o ambiente para a aprovação da reforma mesmo assim. E ainda no roteiro, passou nas comissões hoje, está prevista ainda a votação para quarta-feira? Tem expectativa ainda de alteração no texto? Como que também, como parlamentar, estás acompanhando? A votação acontece amanhã, de qualquer jeito. Alguns deputados têm se manifestado no sentido de apresentarem destaque para questões que não foram amparadas no substitutivo que chegou do governo. Porque foi assim, o governo mandou a proposta, todos nós fizemos emendas. Dessas emendas, algumas foram acatadas, outras não. Das não acatadas, algumas ainda persistem na vontade popular e na vontade de gabinetes parlamentares aqui, e podem ser que cheguem ao plenário amanhã. Então a discussão ela vai circundar nesse ambiente. Mas eu acredito que muito menos emendas serão apresentadas amanhã. Bom, deputado, eu queria agradecer a gentileza da senhora aqui conosco, deputada Paulinha, que está à frente dessa discussão envolvendo o leilão para a exploração de petróleo e que atinge aí o litoral catarinense. Deputada, muito obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde por aí. Imagina. Eu que agradeço a ti, Renato, e ao Matheus por permitirem que esse tema desse visibilidade por meio da CBN, que é um veículo de comunicação tão relevante no nosso estado, e deixar esse alerta para que as pessoas realmente participem e conheçam essa pauta, que a gente tenha tempo de preventivamente cuidar da nossa natureza enquanto a gente ainda pode fazer algo por ela. Era isso. Obrigado, meu amigo. Sem dúvida, nós que agradecemos.